Euro-dólar interdiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Euro-dólar. Euro-dólar que continua aqui estável novamente abaixo de 1,16. Isto depois de ontem termos tido então as tais libertação, o anúncio da libertação, que ainda vai acontecer no tempo, vai acontecendo no tempo, dos 400 milhões de barris por parte das reservas da Agência Internacional de Energia, mas para já pouco ou nada interferiu, como vemos por aqui. Ou seja, os preços do petróleo voltaram a negociar aqui acima dos $100, isto mesmo depois da tal libertação das reservas. Portanto, obviamente, nitidamente, o mercado está a olhar para outras situações, nomeadamente os contínuos ataques que existem aos navios no Estreito de Hormuz, aos navios no Golfo, e isto, além de, por exemplo, a Oman ter mandado de seguida evacuar terminais de exportação de petróleo e de gás natural, outras instalações petrolíferas também vão sendo desativadas e o fluxo continua a não existir de navios no Estreito de Hormuz. Ora, isso leva novamente aqui assim os preços do petróleo em alta e isso vai dando força ao dólar, como vemos por aqui o DXY também a abrir em gap hoje, de ontem para hoje, ou seja, mesmo depois das tais situações da libertação dos barris de petróleo, das reservas, mas de facto o que interessa aqui continua a ser aquilo que eu tenho vindo a dizer nos últimos dias, ou seja, todos nós estamos pendurados, passa a expressão, no fluxo noticioso que vem do Médio Oriente. Quando olhamos para a volatilidade, ela aqui continua bastante elevada, estamos a falar a níveis de 25, no que denota bem a apreensão dos mercados acionistas também, mercados acionistas estes que, como vemos, apesar de tudo isso, continuam aqui a voltar a negociar em queda. Ora, tudo isto acaba por dar valor ao dólar e, por outro lado, pressionar os preços do euro, e levando o euro a cair. Mesmo assim, o euro tem vindo a ter algum suporte também por algumas estiradas mais hawkish por parte de alguns membros da Reserva do Banco Central Europeu, e isto de alguma forma, com os mercados de alguma forma a começarem a pensar que poderemos ter aqui uma subida de taxas de juros, certamente não para a semana, isso também está na mente dos investidores, ou seja, que é alguma calma antes da semana antes de uma semana que vai ser, no meio de tudo isto, cheia de bancos centrais, como será a próxima semana. Bom, mas isso é para outro dia, não é para hoje. Para hoje continuamos aqui assim a ver o nosso euro-dólar abaixo de 1,16, aqui à volta de 1,1550 hoje. E o meu cenário base para já mantém-se, ou seja, é uma consolidação em baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, apesar de achar que não vai haver grandes movimentos no euro-dólar, reparemos que ontem a situação do petróleo seria a mais impactante e praticamente nada fez. Outra das situações foi a inflação, como tinha referido também ontem, que acabou por sair bem em linha com o esperado, mas em nada praticamente interferiu nos preços e portanto, hoje vamos ter uma agenda económica bastante ainda menos impactante e portanto não vai ser esta agenda que certamente vai dar aqui assim um impacto nos mercados, em que temos as licenças de construção, principalmente, e os novos pedidos de subsídio de desemprego, os tais subsídios de desemprego semanais, os pedidos semanais, que vão aqui assim interferir no dia de hoje relativamente ao euro-dólar.
que irá continuar a ser certamente o tal fluxo que vem do Médio Oriente. Ok, vamos então aqui olhar mais para os gráficos. No gráfico semanal vemos que se mantém aqui bem dentro da tal área de consolidação que temos vindo a acompanhar há meses. No gráfico diário, o preço também mantém-se bem dentro do mínimo e o máximo que já obtivemos logo no início da semana, que está aqui entre 1,1507 e 1,1672, abaixo da média móvel. Desculpem, a 1,1667, abaixo da média móvel que está a 1,1672, a média móvel dos 200 dias, e portanto o preço a manter-se aqui exatamente nesta área, que é o primeiro no mínimo da semana passada dos 1,1530 e este 1,1579 que tínhamos aqui assim também marcado como um nível de referência este mínimo aqui assim logo no início do ano. E o preço a manter-se, portanto, aqui. Por outro lado, quando olhamos para os indicadores de momento, o que vemos é tanto o MACD como o RSI a continuar a manter esta tal tendência descendente do euro-dólar. No gráfico a 4 horas, tal como eu indiquei ontem, este teste à nuvem de Ishimoku acabou por dar novamente aqui um novo movimento em baixo. O MACD e o RSI mantêm esta tendência descendente também. O preço encontrou aqui assim para já um primeiro suporte a 1,1530, uma vez mais. E está a recuperar, mas tudo indica que continuará abaixo desta primeira resistência dada aqui pelas médias móveis 21 e 55 neste gráfico, desculpa, da média móvel 21 neste gráfico a 4 horas, que está aqui nos 1,1590 aproximadamente, portanto ligeiramente acima desta resistência que está aqui a 1,1579, isto antes da média móvel 55 e da nuvem de Ishimoku, que já estão lá mais para cima a 1,1630. Eu creio que o preço deverá ficar confinado aqui a estes 1,15 a 1,1580 aproximadamente, não mais do que isso. Esse é o meu cenário base, antes de voltar outra vez e pressionar então estes suportes, primeiro a 1,1530, depois a 1,1507, para poder mesmo atingir esta área de suporte aqui dos 1,1467, 1,1490. Olhando em mais pormenor no gráfico a uma hora, o que vemos nos indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, é a possibilidade de continuarmos a ver esta tendência ascendente de muito curto prazo a manter-se, antes de voltar, portanto, para a tal tendência descendente que vemos aqui assim até dado pela própria média móvel das 200 horas, que se encontra neste momento a 1,1617. O preço neste momento está a testar a média móvel das 21 horas, a 1,1557 neste momento, antes dos tais 1,1579, que tínhamos visto também no gráfico a 4 horas, e depois então as tais médias móveis 55 a 1,1599, vamos dizer 1,16, e os tais 200, das 200 horas, 1,1617. Este será para mim a resistência mais forte do dia, e o meu cenário base é exatamente esse, é que possa haver aqui assim um teste a toda esta área a partir dos 1,1580 até os 1,16, antes do preço retomar a tendência descendente. A tendência descendente é essa que, a manter-se, apanha primeiro o tal suporte aqui a 1,1530, reparem que ele voltou aqui assim a 1,1530 e provavelmente vamos continuar a ter este 1,1530 como a dar algum suporte ao preço. Posteriormente mais fraco aqui a 1,1507, que é o mínimo desta semana, antes dos tais 1,1467, 1,1490, que provavelmente poderá ser
testado hoje ou amanhã, na continuação este é o meu cenário base para já, na continuação desta tendência descendente do euro-dólar. O quebrar destes níveis, vamos ter então cá em baixo os tais 1,1390 e acima vamos então para os tais 1,1742. Mas, como digo, o meu cenário base mantém-se uma consolidação a nível dos tais abaixo de 1,1550 e acima de 1,1490, basicamente, portanto não havendo grandes movimentos, a não ser que obviamente haja aqui assim algum volte-face nos tais fluxos noticiosos que vamos tendo do Médio Oriente, mas para já este é o meu cenário base. Mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de ver os mercados, a minha interpretação dos dados, a minha interpretação dos gráficos, não mais do que isso, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Para já, para hoje é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, ótimos negócios e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!